Você deve ter notado ou não que o vídeo anterior teve um corte brusco no final, mas essa parte agora eu vou explicar o que são regras de negócio e como o QA, o testador, faz para que essas regras sejam seguidas. A regra de negócio está muito relacionado a limites que o sistema dá, permissões a usuários, por exemplo. Você sabe que um sistema pode ter diversos tipos de usuário. Mas para exemplificar, essa é uma regra de negócio, um exemplo de regra de negócio. Isso aqui foi uma entrevista que eu fiz, que foi estipulado esse desafio técnico, onde a gente precisava criar, quem estava participando da seleção, precisava criar cenários de... um cenário, melhor dizendo. Aliás, um test case, que é um conjunto de testes que visava garantir que essa regra de negócio aqui fosse obedecida. Já adiantei o que é test case, mas a regra de negócio é o seguinte, essa regra aqui especificamente. Um banco, ele permite que usuários seus transfiram das 8 da manhã às 8 da noite um valor de R$ 2.000 para um destinatário cadastrado, não cadastrado, melhor dizendo, e de 5.000 para destinatários cadastrados. Isto posto, o que é que eu pensei para o meu test case, para o meu conjunto de cenários de teste que visava garantir que essa regra de negócio fosse obedecida? Eu pensei em garantir que o sistema permitisse que o cliente pudesse fazer aquilo que ele pode fazer. Até porque seria muito frustrante você pagar por um serviço bancário para ter acesso a alguns recursos e não tê-los. O QA e o testador tem que sempre se pôr no lugar do usuário, do cliente. Mas enfim. E usando a linguagem Gherkin, eu criei esse test case e criei os cenários, os pequenos cenários. Primeiro, para garantir, mais uma vez, que o cliente possa fazer aquilo que ele tem direito de fazer. O quê? No caso, transferir dentro do limite financeiro, por exemplo, para um usuário não cadastrado, como tem aqui, R$ 2.000. Ele está dentro do horário e dentro do limite financeiro. Isso é importante, mais para frente eu explico essa questão do limite financeiro aqui. Eu exploro ela nos testes onde eu garanto que ele não possa fazer o que ele não pode fazer. Mas, voltando, aqui ele vai receber uma mensagem de que foi possível. Ele está dentro do horário para um destinatário não cadastrado e dentro do limite financeiro. Ele pode, portanto, ele vai receber uma mensagem dizendo que a transferência foi realizada com sucesso. Aqui eu testo logo cedo de manhã e no finalzinho lá da noite. Bom, ele também deve poder fazer as mesmas transferências para um usuário, um destinatário cadastrado. Mais uma vez, ele está no limite, dentro do horário e dentro do limite financeiro. Também tarde da noite. Se por acaso for 19 horas, aliás, 19 horas e 59 segundos, ou 8 horas em ponto, e ele finalizar a transferência, ela deve ser realizada. Ele ainda estaria dentro do limite. Só que aqui eu coloquei 19 e 59. Mas também se aplicaria nesse caso, já que estaria dentro do limite ali, no extremo, mas estaria. Vamos agora aos testes que garantem que o cliente não possa fazer o que ele não pode fazer, o que ele não tem acesso. Então, aqui, ó. Se o cliente, ele, por exemplo, está antes do horário previsto, 7h59 e 59 segundos, ele deve receber uma mensagem de que não foi possível realizar a transferência, de que está muito cedo e de que ele espere mais um pouquinho. Mesmo estando dentro do limite financeiro para um usuário não cadastrado.
E se for depois do horário previsto, 20 horas e 1 minuto, ou 20 horas e 1 segundo. Não seria mais 8 horas, que é o limite. Então, mesmo estando dentro do limite financeiro para um usuário não cadastrado, ele não pode realizar a transferência. O sistema deve impedi-lo. Continuando aqui, eu explorei também os mesmos horários para um destinatário cadastrado. Muita coisa se repete, mas não é idêntico. Mas se repete assim, é muito próximo, mas não é idêntico. Enfim, e aqui o limite financeiro. Se for 5 mil reais e 1 centavo, eu coloquei R$1, mas se for 1 centavo, 5 mil reais e 1 centavo, mesmo estando dentro do horário, ele deve receber uma mensagem de que não foi possível realizar a transferência porque ele excedeu o limite financeiro para o destinatário, desta vez cadastrado. E aqui está um destinatário não cadastrado. Se for R$2.000 e 1 centavo ou 2.000 e R$1, ele também não deve poder. Com isso, eu garanto que a regra de negócio seja seguida. Então é isso, basicamente é isso. O QA ele atua para garantir que esses limites sejam respeitados e também que os requisitos funcionais estejam de fato funcionando conforme o vídeo anterior. Espero que tenham gostado. Saudações, até a próxima.